Roberto inicialmente não ouviu as pancadas na porta de aço de sua cabine e só acordou quando, junto com as batidas, Genésio começou a gritar como um louco. Espantado com aquilo, ele levantou-se de sua cama e correu para abrir a porta. Genésio quase derrubou no chão e, ao entrar esbaforido na cabine privativa de Roberto, que, como coordenador da plataforma petrolífera, tinha o privilégio de dormir em um quarto individual. Roberto comandava os trabalhos em uma plataforma localizada a 200 quilômetros da costa brasileira. Sua equipe estava envolvida na extração de petróleo de um reservatório localizado na câmara pré-sal, a 7.000 metros de profundidade, abaixo de 2.000 metros d'água, de 3.000 metros de rocha e de 2.000 metros de um acúmulo de sal. Conta um Conto apresenta de Vitor Abdala, Túmulo de Aço. Narração: Marcelo Fávaro. Eles estão todos mortos! Gritou o recém-chegado. E com o coração acelerado e buscando se refazer daquele despertar repentino, Roberto ainda tentava ajustar os olhos à escuridão, quando Genésio continuou: Eles estão todos mortos! Calma, Genésio. O que está acontecendo? Houve algum acidente? O que nós vamos fazer, Roberto? Todos morreram. Os dois eram engenheiros de petróleo. Enquanto Roberto respondia por toda a plataforma, Genésio era um dos coordenadores da equipe. E você já acionou o plano de emergência? Já chamou ajuda? Questionou Roberto. O que nós vamos fazer, meu Deus? Disse Genésio sem responder à pergunta do chefe. Roberto pegou o interfone de sua cabine e percebeu que estava mudo. Temos que falar com a sala de controle, disse Roberto, enquanto colocava o seu macacão laranja de trabalho e preparava o seu capacete que estava em cima da mesa. O que houve? Genésio continuou murmurando, repetindo em voz baixa que todos tinham morrido. Porra, Genésio, eu preciso que você se recomponha. Precisamos colocar em prática o plano de emergência. Quantos morreram? Você não entendeu. Você não entendeu. Estão todos mortos, respondeu com aquela cara. Roberto percebeu que a situação era muito grave. Ele já tinha treinado inúmeras vezes para uma situação de emergência na plataforma, mas nunca tinha enfrentado nenhum problema de verdade. E em seus 15 anos como engenheiro de plataforma, pelo menos nada tão grave quanto uma ocorrência com mortos. Ele tentou o interfone mais uma vez, sem sucesso. Essa merda não funciona. O que houve? Como é que foi o acidente? Foi uma explosão, chefe. Uma explosão no módulo de processamento do óleo, respondeu lacônico. E a brigada foi acionada? Há algum risco para a plataforma? A explosão foi contida no próprio local, chefe. O fogo não se propagou, disse Genésio, ainda ofegante. E você sabe precisar o número de vítimas nessa explosão? Eu não sei. E você já iniciou o protocolo de emergência? Genésio não respondeu. Roberto perguntou novamente, mas dessa vez não esperou por uma resposta. Temos que ir até a sala de controle. Eu preciso saber com o que estamos lidando, disse Roberto, enquanto se dirigia à porta. E como um raio, Genésio jogou-se entre o chefe e a porta da cabine. Ô, Genésio, o que você está fazendo, cara? Sai da minha frente! Eu preciso ir até a sala de controle! Roberto tentou empurrar o colega, mas não conseguiu. Não podemos sair daqui. Porra, Genésio, do que você está falando? Se houve um acidente na plataforma, temos que acionar os planos de emergência, cacete. Roberto falou enquanto lutava com o colega para tirá-lo da sua frente. Roberto finalmente conseguiu livrar-se do colega e abriu a porta. Mas Genésio, em um gesto desesperado, agarrou o braço do chefe.
Você não pode ir lá fora, implorou o homem em desespero. Porra, Genésio, eu sou o responsável por essa plataforma, cara. Tenho que saber o que aconteceu e coordenar as respostas do acidente. Suas informações não estão me ajudando em nada. Não adianta ir lá fora. Não adianta. Eles estão todos mortos, eu já disse. Como que está todo mundo morto, pô? Você disse que a explosão já foi controlada. Eu preciso ir até a sala de controle. Eu já passei por lá e estão todos mortos. E do que você está falando, Genésio? Como que uma explosão localizada num módulo de processamento matou nosso pessoal inteiro na sala de controle? Não foi a explosão, Roberto. Não foi a explosão. Respondeu quase em sussurro. E Roberto esfregou o rosto, impaciente, e saiu para o corredor. Genésio deu um grito e puxou o braço do chefe com força. Você não pode sair! O chefe desequilibrou-se, tropeçou na soleira da porta e caiu para dentro da cabine de costas, batendo com a cabeça no chão de aço. Em vez de ajudar o colega, Genésio apressou-se em fechar a porta da cabine. E com a pancada, Roberto perdeu momentaneamente a noção de onde estava e por alguns minutos manteve-se deitado no chão da cabine. O que está acontecendo, Genésio? Por que você não quer que eu saia da cabine, pô? Tem alguma coisa lá fora, Roberto. Tem alguma coisa. Alguma coisa saiu dos dutos, doutor. Dos dutos de óleo. E foi durante a explosão. E matou todo mundo. Roberto levantou a cabeça e passou a mão pela nuca. Seus dedos se sujaram levemente com o sangue. Com dificuldade ele se levantou, ainda um pouco tonto. Genésio finalmente resolveu ajudar e colocou-o sentado na cama. E do que você está falando? Perguntou depois de se sentar. Alguma coisa saiu do duto e matou todo mundo. E eu vi. Eu estava lá. O chefe pegou o seu lençol e passou sobre o ferimento na nuca. Uma pequena mancha de sangue apareceu no tecido. Genésio estava estranho, sim. Seu olhar parecia de um lunático. Roberto podia estar meio zonzo, mas não o suficiente para se esquecer de quando seu subordinado foi afastado do trabalho 2 anos atrás por um esgotamento mental. Roberto ainda não era chefe. Ambos eram colegas, coordenadores de equipe na mesma plataforma. Genésio já trabalhava embarcado há 5 anos, mas nunca se acostumara com isso. Para ele, passar 15 dias direto no meio do oceano, longe da família, era um grande tormento. Então um dia Genésio começou a correr pela plataforma, gritando para que todos embarcassem nos botes salva-vidas e deixassem o local imediatamente, porque tudo iria pelos ares. Ele acabou sendo contido e levado de volta para o continente. Não havia risco algum de acidente. O homem simplesmente surtara. Roberto estava trabalhando junto ou com um colega naquele dia e até hoje se lembra do seu olhar. Era o mesmo que ele exibia agora. O psicólogo da empresa disse que ele estava sofrendo de uma estafa e que precisaria se afastar por alguns meses do trabalho. Depois de uma série de avaliações, o mesmo psicólogo disse que ele sofria de esquizofrenia e que ele não poderia mais trabalhar embarcado em plataformas. Mas o perito da Previdência Social descartou o diagnóstico de esquizofrenia, considerando-o apto a voltar para trabalhar embarcado. Para ele, o engenheiro sofrera apenas um desgaste mental. Genésio passou a se consultar com o psiquiatra, que concordou com o perito da Previdência e o liberou para qualquer atividade. O psiquiatra receitou alguns remédios para controlar o estresse e a ansiedade. Genésio queria voltar para a plataforma, porque o salário dos embarcados era maior do que o dos que trabalhavam em terra. Então ele aceitou a sugestão, passou a tomar os medicamentos e nunca mais teve uma crise como aquela. Nunca mais, pelo menos até agora, pensava o seu chefe. E ao se lembrar daquilo, Roberto começou a desconfiar que talvez não tivesse havido qualquer acidente na plataforma.
Ele sabia que tinha que ter cautela para lidar com o colega, tendo havido ou não um acidente. Quando Genésio se acalmasse e a situação estivesse sob controle, Roberto pediria a extração do funcionário para o continente. Você tá achando que eu tô tendo outra crise, não é, Roberto? Disse o Genésio, parecendo ler os pensamentos do chefe. Mas você tá enganado. Eu vi a explosão com os meus próprios olhos. Eu tentei ajudar os feridos junto com os outros colegas. Mas tudo começou a fugir do controle e eu precisei fugir de lá. Roberto ainda tentava pensar numa forma de lidar com toda aquela situação. Você tentou o intercomunicador 2 vezes, não foi? E desistiu porque estava mudo. Eu não estou inventando nada. Houve mesmo um acidente, mas não há nada que possamos fazer. Acredita em mim, disse Genésio, parecendo genuinamente assustado. A nossa prioridade agora é salvar nossas próprias vidas. O chefe levantou-se e dirigiu-se ao interfone. Ele continuava mudo. Talvez houvesse mesmo algo de errado com a plataforma. E esse era um motivo para que ele saísse de sua cabine e fosse até a sala de controle. Se tivesse mesmo havido uma explosão, ele precisava coordenar o atendimento aos feridos, conter os vazamentos e verificar se havia algum dano estrutural à plataforma. Quando ele se virou para Genésio, deu de cara com uma tela de celular. Eu não consegui filmar a explosão, porque foi tudo muito rápido, Roberto, e estávamos tentando ajudar as vítimas. Mas eu filmei a criatura depois, quando eu estava fugindo pelos corredores. O vídeo na tela do celular de Genésio começou a rodar. Roberto viu apenas um corredor vazio na plataforma. A imagem tremia bastante e era possível ouvir a respiração ofegante de Genésio ao fundo. E então o vídeo acabou. Está vendo, Roberto? É por isso que a gente não pode sair. É isso que está à espreita lá fora. Temos que ficar aqui, Genésio falou quase sussurrando e implorando. Eu não estou vendo nada, Genésio. O que eu deveria ver aqui? Roberto já estava agoniado com aquela situação. Não sabia se Genésio estava tendo outro surto ou se realmente houvera uma explosão com as vítimas naquela plataforma petrolífera. A criatura que saiu das profundezas e matou todo mundo nessa plataforma, respondeu Genésio. Nós não podemos arriscar lá fora. Esse tempo de quase 1 hora entre a explosão e a minha chegada aqui na cabine. Esse monstro já matou todo mundo. Roberto aproximou-se de Genésio, tentando acalmá-lo para que ele pudesse sair da cabine e descobrir se houvera mesmo tal explosão. Escuta, Genésio, eu preciso sair daqui, cara. Se as pessoas morreram na minha plataforma, eu não posso ficar escondido na minha cabine. Eu não posso perder meu emprego e ser responsabilizado por não ter dado uma resposta adequada para o acidente. Não dá, Roberto. Não dá. A gente não pode sair daqui. Você não viu no vídeo? Não tem nada nessa porra de vídeo, Genésio. Eu assisti e só vi a câmera apontando para um corredor vazio. E tem alguma coisa errada. Genésio colocou o mesmo vídeo para rodar novamente no seu celular e começou a assisti-lo. Roberto aproveitou-se da distração de Genésio e vagarosamente andou até a porta da cabine. Aqui, porra! Tá aqui a maldita criatura, berrou Genésio, assustando o Roberto, que abria a fechadura da cabine. O que você tá fazendo, cacete? Não sai da porra da cabine, Roberto! Genésio levantou-se e empurrou o chefe antes que a porta pudesse ser aberta. Não faça isso, Roberto. Não faça isso. Você vai atrair a criatura aqui pra cá, vai matar todos nós. E você tá tendo outro surto, Genésio. Você precisa se acalmar. Olhe você mesmo, gritou Genésio enquanto mostrava o vídeo para Roberto. Era a mesma cena que havia visto anteriormente. O mesmo corredor vazio, em uma filmagem tremida. Mas, dessa vez, antes que a gravação terminasse, Roberto percebeu no vídeo uma fumaça escura aparecendo no final do corredor. Ele
podia jurar que aquela fumaça não estava ali anteriormente. E então o vídeo acabou de novo. Você viu? Você viu a criatura, Roberto? Roberto estava perplexo, mas achou melhor dizer que dessa vez tinha visto uma fumaça apenas, uma fumaça escura aparecendo no final do corredor. Não, eu não vi merda nenhuma de criatura, Genésio. Você tá fora de si, cara. Se continuar me empurrando dessa forma como você me empurrou, eu vou quebrar tua cara. Você tá me entendendo? Não importa o que você acha que tenha visto ou não nesse vídeo que filmou, eu só vejo a porra de um corredor vazio. Roberto agora tinha certeza de que precisava sair daquela cabine, mesmo que não tivesse havido qualquer acidente. Genésio estava descontrolado e precisava ser contido para o bem da plataforma. Você viu a criatura? Eu sei que viu, insistiu Genésio, abrindo novamente o vídeo em seu celular e mostrando para o chefe. Era o mesmo vídeo, já assistido 2 vezes por Roberto. Só que, na terceira vez, no entanto, ele sentiu um calafrio, quando depois da fumaça, uma massa escura amorfa surgiu na tela do celular. E ela se movia como se fosse uma gigantesca ameba preta. O vídeo terminou antes que Genésio pudesse perguntar se ele vira a criatura dessa vez. Houve uma forte pancada na porta da cabine do lado de fora. E o barulho foi alto, como se alguém tivesse golpeado a porta com um objeto muito pesado. Genésio começou a falar, primeiro sussurrando e depois gritando. A criatura, ela sabe que a gente está aqui. Ela sabe que a gente está aqui, que nós estamos aqui e ela vai matar a gente. Roberto começou a achar que talvez estivesse tendo um pesadelo. Nada daquilo fazia sentido. Parecia que a loucura de Genésio o estava contaminando. Ele não tinha mais certeza de que o vídeo no celular do seu colega era real, ou de que alguma coisa estava golpeando a porta mesmo, e Genésio começou a arranhar o seu rosto, ao mesmo tempo em que repetia que a criatura estava tentando entrar na cabine. Se fosse um pesadelo, Roberto queria acordar agora, neste momento, porque uma nova pancada, ainda mais sorte, conseguiu fazer um amasso na grossa porta de aço da cabine. E depois de 1 minuto de silêncio, em que os dois se mantiveram alertas, eles ouviram algo arranhando a porta. E era parecido com o barulho de 3 picaretas sendo arrastadas ao mesmo tempo contra o aço. E o barulho era ensurdecedor. Genésio continuava repetindo seu mantra de que a criatura invadiria a cabine e os mataria. Roberto decidiu que não esperaria mais para saber se era um pesadelo ou se tratava de um surto alucinatório contagioso. Ele abriu um pequeno armário onde guardava um kit de primeiros socorros e equipamentos de salvatagem, junto ao colete salva-vidas. Ele achou o que queria: 2 foguetes manuais do tipo Estrela Vermelha, usados para sinalizar pedidos de socorro em alto mar. Ele pegou um deles. Nós nunca deveríamos ter explorado essa camada de pré-sal maldita. Nunca deveríamos ter perfurado tão fundo, disse de repente Genésio, depois de interromper sua ladainha sobre a criatura. Cala a boca, Genésio. Eu não sei o que há lá fora, e nem sei se o que há lá fora existe mesmo, ou se você colocou essa porra na minha cabeça, mas estou cansado de você ficar falando merda, respondeu Roberto, apontando o foguete para a porta. Eu preciso de calma para pensar, e você não está ajudando. Nunca deveríamos ter perfurado tão fundo. Eu já mandei você calar a boca. Tô cansado das tuas loucuras, Roberto gritou.
Genésio sentou-se e não falou mais nada. Mais uma pancada estremeceu a porta, mas dessa vez um grande amassado apareceu no aço da porta, que já estava deformada, e depois um silêncio. Por 5 minutos, os dois ficaram parados, esperando que a porta fosse arrombada com uma nova pancada vinda de fora. E então, uma explosão foi ouvida do lado de fora. Roberto assustou-se. Genésio colocou a cabeça entre as pernas, como se buscasse uma proteção. E em seguida, uma nova explosão fez toda a plataforma tremer, e os dois sentiram que o chão começava a se inclinar. Genésio levantou a cabeça assustado e começou a gritar que a criatura iria afundar a plataforma, tentando manter o equilíbrio do chão todo. Roberto dirigiu-se até a porta da cabine e tentou abri-la. Genésio estava tão histérico que dessa vez não impediu o chefe. Roberto começou a se desesperar quando percebeu que a porta não se movia. Eles estavam presos dentro da cabine. A maldita criatura estava entortando o aço com suas pancadas. Ele foi até o armário em busca de algo que pudesse forçar para a porta abrir. Não havia nada que pudesse usar. A plataforma está afundando, Roberto, ela está afundando. Roberto continuou vasculhando o armário. Genésio, nós temos os telefones por satélite para usar em caso de emergência. Eu não estou encontrando o meu, eu sei lá, devo ter deixado no meu escritório. Por favor, me diga que está aí com o seu. Genésio apenas mexeu a cabeça negativamente. O chefe soltou uma infinidade de palavrões e voltou à porta, tentando abri-la com força, uma vez mais. Se a gente sair, a criatura vai matar a gente, disse Genésio em um volume baixo, quase sem força. Foda-se a criatura. Não existe criatura nenhuma. Temos que sair daqui, e se você não quiser morrer afogado e ter o seu corpo sepultado a 2.000 metros de profundidade, me ajuda. Roberto tentou mais uma vez o interfone, mudo. As lágrimas começaram a deixar seu rosto de forma preguiçosa. Mas, em pouco tempo ele já chorava como um menino que perdeu sua bola de futebol. Mais uma tentativa de forçar a abertura da porta, sem sucesso. E a plataforma inclinou-se abruptamente mais uma vez. Roberto sabia que a água do mar estava invadindo os compartimentos vitais da estrutura e que era questão de tempo até que eles afundassem. E não sabia se esse processo demoraria horas ou dias, mas sabia. Sabia que se não saísse dali, ou se não chegasse algum resgate, o seu destino seria afundar, junto com toneladas de aço. E ainda chorando, Roberto agachou-se e sentou-se ao chão, com as costas encostadas na parede da cabine. Ele não se incomodava mais com Genésio falando sobre o afundamento da plataforma ou sobre a criatura que os esperava do lado de fora. Sem perceber, ele acabou adormecendo no meio de tanto desespero. E acordou algum tempo depois. Não sabia quantas horas tinham se passado, mas ele assustou-se ao ver que a água já invadia sua cabine. Ele levantou-se com medo e lutou para manter-se equilibrado. O nível da água estava em sua canela. Roberto percebeu que o foguete sinalizador não estava mais em suas mãos. Genésio estava deitado em sua cama. Ele caminhou com dificuldade até lá e deu um grito de pavor. O companheiro estava com o sinalizador na boca e a sua cabeça era uma mistura pluriforme de sangue e queimaduras. Genésio tinha se matado e a água continuava a entrar na cabine. Roberto tentou o interfone mais uma vez. Continuava sem funcionar. Ele foi até a porta. Não havia nenhum amassado, nem deformação no aço. E, para sua surpresa, ele conseguiu abri-la com até facilidade. Ele olhou para fora de sua cabine. O corredor também estava inundado.
A plataforma rangia como um monstro triássico. Ela inclinou-se ainda mais. Estava afundando. Sabia agora que isso era questão de minutos, e não mais de horas ou dias. Precisava muito fugir dali, imediatamente, antes que as saídas fossem todas bloqueadas pela água. Foi até o armário, pegou o colete e virou-se para sair. Foi nesse momento. Ele sentiu outro calafrio. Genésio estava de pé, na porta, do lado de fora da cabine, com a sua cabeça chamuscada e destroçada pelo foguete sinalizador. Genésio, o que está acontecendo? Você estava morto. A boca do Genésio abriu-se em algo que pareceria com um sorriso, caso ela não estivesse destruída. E em seguida trancou a porta. Roberto correu até lá, mas não conseguiu abri-la. Ela estava emperrada novamente, com os mesmos amassados de antes. Não é possível. Isso não é possível. Nada disso é real. Ele olhou para a cama. E ali estava o corpo sem vida do colega, com a sua cabeça deformada pelo foguete. Roberto olhou para o chão. A água veio meio viscosa como o petróleo. Já estava em seu joelho e continuava a subir. E a plataforma continuava a rugir. E Roberto apalpou o colete salva-vidas e encontrou um foguete estrela vermelha em um dos bolsos. Era o último. Ele direcionou-o à sua boca. A água já estava na altura de sua cintura. Era o que ele precisava fazer. Era o que Genésio tinha feito. Era o que a criatura queria que ele fizesse. Roberto buscava coragem para se matar e esperou até a água chegar na altura do seu queixo, quando já não havia mais nenhuma esperança de ser salvo. E então... Então ele fechou os olhos e acionou o dispositivo. Nada. O foguete estava com defeito. Ele soltou um grito e bateu com a cabeça repetidas vezes contra a parede em seu túmulo de aço. O engenheiro buscou o ar enquanto ainda havia um bolsão dentro da cabine. E depois se entregou à água do mar. E enquanto se debatia, sem ar sobre a água, ele pôde ver algo entrando na cabine e se infiltrando através das fendas da porta empenada. Era uma massa negra e amorfa. Era a criatura. Fim do conto. Muito bem, este é o Túmulo de Aço. Imaginem só o ambiente soturno, toda a construção psicológica que o autor criou, dialogando aí com elementos Lovecraftianos, deixando muito mais rico o seu conto, esses monstros que saem das profundezas dos mares, incomodados pela exploração humana, absortos por milhares de anos, quietos nas profundezas do oceano, e aí dando toda a ambientação deste conto incrível, ok? Vitor Abdala é um escritor muito bacana. Vou entrar aqui no site dele, o Mente Macabra, o site oficial que está aqui na descrição. Então, o que a gente pode falar aqui, pessoal? O brasileiro e sua relação com o terror e horror. Apesar de o público brasileiro gostar muito de terror, consumir bastante, ir aos cinemas, comprar os livros de terror, ele não se interessa tanto assim pelo terror brasileiro, ok? Então a gente tem aí grandes escritores que flertaram com esse gênero. Haja visto o Machado de Assis, tem contos incríveis de terror psicológico. Você tem o João do Rio,
você tem a Lígia Fagundes Telles, mas não temos ainda um grande nome mundial do terror. Como os Estados Unidos têm, por exemplo, o Lovecraft, tem o Edgar Allan Poe, tem o próprio Stephen King, a Europa tem seus grandes nomes como Guy de Maupassant, tem a Mary Shelley. Então, aqui no Brasil, salvo no cinema nós temos um grande mestre, né, o Mujica, o Zé do Caixão, mas na literatura nós estamos engatando aí grandes escritores, e um deles que está fazendo bastante sucesso é o Vítor Abdala. Então, no site dele você já encontra os 3 livros, o Macabramente, tem o livro físico no Mercado Livre, para você, já tem o link aqui no site, só você clicar, e o e-book na Amazon, ok? Tem o Thanatos, o Conto sobre a Morte e o Oculto, e tem também aqui o Caveiras. Caveiras é um romance que mistura um suspense policial com terror. Então você tem a ambientação no Rio de Janeiro, você tem o Serginho, que é um menino de 12 anos que acaba sendo executado com um tiro na cabeça dentro da sua própria casa. Olha, isso aí está acontecendo bastante, né? Infelizmente. Então, Vítor Abdala dá essa vivência, né? Utiliza esse fundo que é tão real e tão infelizmente recorrente para criar uma história envolta em mistério, em crimes. Então, vale a pena. O autor é um jovem, né, da minha idade, de 1981. Vítor Abdala é jornalista, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ, que é muito conhecida no mundo inteiro, e fez pós-graduação em justiça criminal, e talvez daí ele tire bastante das suas inspirações, e além de ser um cara gente boa, eu tenho ele no Facebook, acompanho as postagens dele, e é um cara bem consciente do que anda acontecendo aí no mundo real, ok? Então, ele gentilmente autorizou que eu lesse há 9 meses o Amanhã Vai Ser Pior. Poucos contos eu senti realmente medo. E um deles foi o grito, ou o medo do Guy de Maupassant, o medo do Guy de Maupassant. Esse eu fiquei com medo de verdade. E esse Amanhã Vai Ser Pior, do Vítor Abdala, que eu vou deixar aqui na descrição também, o conto 155, que traz um rapaz que acorda e percebe que tem um machucadinho no braço dele, se eu não me engano, ou na perna, e conforme... E não lembra de onde que eu fiz esse machucado. Isso acontece realmente na nossa vida, não é verdade? Você olha, tem um arranhão, fala, meu Deus, eu briguei com o gato, né? E no outro dia tem um machucado um pouquinho maior. E vai cedendo os dias e os machucados a ponto de se tornar uma situação aterradora, ok? Eu senti muito medo lendo esse conto, ok? E muita gente também comentou e queria saber o que aconteceu no final. E o próprio Vítor Abdala comentou também no conto e nos brindou com essa oportunidade de conversar com o próprio autor. Então é isso, pessoal. Um dos grandes escritores da atualidade que fala sobre terror, horror e que trouxe para a gente essa oportunidade, tá bom? Um grande abraço a todos e você se inscreva, deixe seu like, porque aí o vídeo ele cada vez mais entra nas sugestões do YouTube e chega a pessoas que realmente precisam. E no Brasil a gente está precisando muito de leitura, de reflexão. Todas as pessoas precisam alastrar o seu pensamento, dilatar a sua mente, a sua reflexão, para agir com mais parcimônia, com mais empatia, conseguir se colocar no lugar dos outros, com base no pensamento literário. Porque a literatura te dá essa oportunidade de estar no lugar dos outros e sentir o medo e as inseguranças dos outros. Então, de repente, tem muita gente que não conhece o canal, tem pessoas que têm dificuldade com leitura, ou têm problemas na visão, ou ainda não foram alfabetizados e que querem ter
essa intimidade com grandes nomes da literatura, mas que não conhecem ainda o canal. Então, quando você se inscreve, cada vez mais essas pessoas terão a oportunidade de conhecer, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.